Vocês me perdoem, eu estou com uma laringite e a gente vai tentar aqui. Não vou conseguir alcançar o tom usual, mas a gente faz o que é possível. Com relação ao tema que a gente vai apresentar hoje à noite, é importante que a gente inicie ele com o entendimento que você é um espírito imortal e, através de uma oportunidade advinda da misericórdia de Deus, foi dado a chance de você retornar a essa dimensão material que a gente vive aqui no planeta Terra através da reencarnação. A reencarnação, ela, aqui nesse plano intermediário, ela, através desse ambiente que ainda não é pleno de justiça, de igualdade, ela proporciona para cada um de nós dificuldades. Ela proporciona para nós, nessas dificuldades, oportunidades da gente provar qualidades e virtudes que a gente já aprendeu, e ela permite também que a gente exercite essas mesmas qualidades e virtudes, porque quanto mais eu exercito uma qualidade, mais ela se fortalece dentro de mim e se transforma em algo que vai ser mais definitivo diante da minha trajetória nas múltiplas encarnações que eu tenho adiante de mim. A vivência no cotidiano aqui na Terra, as dificuldades, os problemas e as perdas que a gente vive, nos dão a chance de exercitar a escolha. E através das consequências das nossas escolhas, nós vamos absorvendo o aprendizado da consequência de cada uma delas. Se a consequência foi positiva ou prazerosa, eu aprendo como fazer. Se a consequência foi negativa ou dolorosa, eu aprendo o que não mais fazer. Dentro desse entendimento, justamente na convivência com o outro que está o nosso maior campo de provas. Uma pessoa sozinha, ela não tem a oportunidade de exercitar plenamente essas autoprovações ou exercícios. É através do contato do outro, é quando a minha vontade bate de frente com a vontade do outro, ou ela é contrária à vontade do outro, é aí que está aquilo que a gente identifica como problema de relacionamento. E nesses problemas de relacionamento interpessoais que moram os maiores campos de prova. Jesus veio nos trazer e nos ensinar o amor através da compreensão e a aceitação incondicional da humanidade. Primeiro, a humanidade que eu sou portador, porque sou espírito imortal, mas transito num nível intermediário de evolução, ou seja, sou luz e sombra ao mesmo tempo, tenho qualidades, mas também tenho defeitos. E a humanidade do outro, aceitar que o outro também tem um estágio de evolução peculiar, particular, individual. E dentro desse estágio individual dele, ele também tem qualidades e defeitos. E tal qual a mim, ele está aproveitando essa oportunidade de vivência nessa dimensão, se exercitando nas suas escolhas, na convivência,
E ele não erra porque quer, erra porque está tentando fazer o certo e na tentativa ou no erro, no amor ou na dor, há o aprendizado. Diante dessa situação, seria mais fácil e prático eu viver dentro de uma bolha de isolamento. Eu montar uma casinha no alto da montanha mais alta de Monte Alegre e ficar sozinho lá. Morar sozinho e descer lá somente numa terça de manhã cedinho para comprar suprimento aqui no supermercado, depois voltar lá na minha casa. Se eu morar absolutamente sozinho, naturalmente, eu não vou viver nenhum tipo de conflito. Eu não vou ser contrariado, a minha paciência não vai ser testada, eu não preciso exercitar a caridade, eu não preciso exercitar a paciência, eu não preciso ter compreensão. Mas diante da sabedoria universal das leis de Deus, a alma humana, ela é aparelhada de algo que nós denominamos carência afetiva. A carência afetiva que todos nós somos portadores é um vazio, uma sensação de falta que incômoda, desagradável, ela nos impulsiona a conviver com o próximo. Quanto maior é essa carência, maior é o movimento que eu faço de sair do meu isolamento preguiçoso e confortável e me esforçar para poder tentar conviver com o outro nas diferenças que ele tem e tentar também me apresentar da melhor forma possível para que essa convivência seja eficiente no sentido de uma troca efetiva, afetiva, porque essa carência afetiva que todos nós temos só se alimenta através de uma troca. E essa troca não se dá exclusivamente no contato com o outro. Existem muitas pessoas que vivem com outras pessoas, mas apesar de morarem sobre o mesmo teto ou compartilharem o mesmo estado civil de casados, vivenciam e experimentam a carência afetiva e a solidão, porque não é a simples presença de alguém, é a troca de preocupação, de interesse, de carinho, de cuidado, de relevância e por que não falar de desejo também? O maior desejo de todo ser humano é se sentir desejado pelo outro. Então não basta eu ter pessoas à minha volta. Para que a minha carência afetiva seja atendida, é necessário que se estabeleça essa troca. E essa troca, podemos dizer que é uma dialética. Dialética é uma via de mão dupla. Não é nem só para lá, nem só para cá. É dar e também receber. Porque o entendimento que nós temos é que todo relacionamento, se não for equilibrado, é um relacionamento datado, que tem tempo para terminar, que se esgota ou que se manifesta de forma doentia através do isolamento, gerando a solidão e gerando a carência afetiva. Para que haja um relacionamento saudável,
É necessário um equilíbrio entre dar e receber, cuidar e ser cuidado, proteger e se permitir ser protegido, desejar e se sentir desejado pelo outro. Trouxe aqui para vocês um filósofo alemão do século XIX, considerado uma das mentes que mais se aprofundou na carência da alma humana. O nome dele é Arthur Schopenhauer, e através de uma metáfora, ele explica claramente como existe dificuldade nas relações humanas. Essa história começa numa noite de inverno congelante, onde um grupo de porcos-espinhos, diante do frio que iria matá-los, se junta para poder se aquecer através do calor, no próximo ao corpo dos outros. Só que por serem porcos-espinhos, eles se espetam, se machucam e sangram. E se machucando e sangrando, eles se afastam. E se afastando, eles sentem o frio do inverno, congelante e mortífero. E diante da morte iminente, eles se aproximam de novo para se aquecer. E se aquecendo, eles se espetam e se machucam. E se machucando, eles se afastam. E se afastando, eles sentem frio e tentam se aproximar de novo. A solução para esse bando de porcos-espinhos é achar a distância adequada, correta ou perfeita, para que eu consiga me aquecer com o calor do outro, para não morrer congelado, e não me espete com os espinhos do outro, e espete o outro com os meus espinhos. Essa metáfora de Schopenhauer é tida como a mais profunda e mais perfeita descrição das relações humanas. E ela é totalmente concordante com aquilo que o Espiritismo ensina. Nós, seres humanos, temos nesse frio do inverno congelante que mata a carência afetiva e a solidão. Afinal, alguém que não recebe o olhar do outro, que não se sente importante para alguém, ele definha, ele deprime, ele adoece e morre. Da mesma forma, os porcos-espinhos no inverno, se eles não se aquecerem, no frio eles morrem. E aí, nós, da mesma forma, através da nossa carência, buscamos a proximidade com o nosso próximo. Pai, mãe, filho, filha, irmãos, esposa, marido, namorado, amigos, colegas de trabalho, companheiros do centro, vizinhos, seja lá quem for. Só que, tal qual porcos-espinhos, eu tenho os meus defeitos, que se eu não tiver cuidado, podem espetar e machucar o outro. E o outro, por ser humano, também tem os espinhos dele, que se não tomar cuidado, vai me espetar, me machucar, me fazer sangrar. O entendimento que por nós termos uma condição evolutiva intermediária, ainda temos uma grande parte de defeitos advindos do nosso ego, e esses defeitos são produtos desse ego humanizado que produz em cada um de nós o espinho do egoísmo, o espinho do egocentrismo, o espinho do orgulho. São justamente esses espinhos que precisam ser reconhecidos, e é necessário a cada um de nós
achar justamente essa distância, aonde eu consiga fazer essa troca afetiva sem que os meus espinhos machuquem as pessoas que estão próximas e não me aproximar exageradamente a ponto de que os defeitos e vícios do outro me machuquem, me façam sangrar. Esse entendimento ele é extremamente importante e é a eficiência desse entendimento que garante que a gente consiga sobreviver nessa encarnação. Alguns de vocês podem ter no repertório de vida uma identificação com essa história dos porcos-espinhos. Alguns de vocês já podem ter vivenciado uma experiência onde, numa relação, a proximidade foi tão grande e a desatenção com aquilo que eu tenho de defeito e com o que o outro tem de defeito acabou nos machucando e gerando um rompimento, uma separação, um divórcio, um afastamento, uma briga, um isolamento que pode ter durado por semanas, meses ou anos. Tenho certeza, porque isso eu vejo constantemente no meu consultório. Por que aquele casal se divorciou? Por que aquele irmão não conversa com outro irmão? Por que um filho não conversa com o pai? Por que aqueles amigos se distanciaram e nunca mais se falaram? Porque na vivência deles, eles ignoraram a regra da distância e os espinhos, tanto de um quanto de outro, foram suficientemente fortes para poder ferir de uma forma que até o momento não houve possibilidade de buscar uma reaproximação que viesse a aquecer a carência afetiva do frio sem que o machucado viesse à lembrança. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que a sociedade que a gente vive hoje, ela tem uma configuração que é totalmente contrária a essa necessidade humana do contato, do afeto e da troca. Isso veio aumentando do início do século para cá e se tornou extremamente ostensivo a partir da pandemia de 21. Se você tem fome, se você sente a sua barriga vazia, o ideal é que você encha um prato de comida. Arroz, feijão, legumes, salada, um filé de frango. Se por um acaso não tiver filé de frango, um bife, um ovo frito. Isso vai tapar o buraco no seu estômago e vai te alimentar, fazendo com que depois que você comer esse prato de comida, você não sinta mais o vazio no estômago e se sinta alimentado com uma comida que te traz saúde para o corpo. Sentindo fome, você, em vez de pegar um prato de comida, pode abrir um pacote de salgadinho da Elma Chips, Cheetos, e comer esse pacote de salgadinho inteiro? Pode. Vai ser, inclusive, mais rápido, mais fácil, porque esse salgadinho foi feito artificialmente de uma forma que venha te trazer um prazer imediato a partir do sentido do paladar,
estimulando artificialmente as suas papilas gustativas. Só que você não se alimentou. Você enganou a fome com algo artificial. Com relação à nossa carência, o vazio que a gente sente através da solidão, ele deve ser preenchido através do contato humano, através do olho no olho, através da atenção, do abraço, do aperto de mão, através do contato presencial. Mas tal qual a indústria alimentícia hoje produz os chips, a sociedade hoje produz a mentira de que você, deitado no seu quarto sozinho, sentindo solidão e carente, você, através da rede social, mandando uma mensagem de WhatsApp, postando uma foto no Facebook ou no Instagram, recebendo uma curtida, um coraçãozinho ou uma resposta padronizada, tenha a sua carência ou solidão diminuída. Mas da mesma forma que Cheetos não alimenta, contato através de rede social também não satisfaz a necessidade que a nossa alma tem. Os anos estão passando, a gente está cada vez se isolando mais, cada vez recorrendo mais a um miojo, a um Cheetos, a qualquer coisa que seja rápida, me dê prazer imediato e não me dê nenhum tipo de trabalho ou esforço. É a preguiça como elemento que dificulta e atrapalha a evolução. E é o medo de se expor que também inibe esse caminhar em direção ao outro para poder chegar na distância adequada e segura para que eu tenha a possibilidade de conviver e evoluir no contato com o outro. Cada vez mais sozinho, cada vez mais dentro de casa, cada vez mais isolado. Tenho nas minhas redes sociais 12 mil inscritos. Não é um número grande, perto de influenciadores, mas também não é um número pequeno. No meu aniversário, que aliás é dia 29 de novembro, guardem essa data, eu recebi 500 mensagens de parabéns. 500 pessoas me parabenizaram pelo meu aniversário no Facebook e no Instagram. Poxa, como eu sou amado, como eu sou importante. Tudo mentira. Eles só me deram parabéns porque quando eles abriram a rede social, estava escrito lá, Maurício Barros faz aniversário hoje. E por que você diz isso? Porque dentre esses mais de 500 mensagens, somente 4 pessoas tiveram o trabalho de pegar o telefone, dedicar alguns minutos para fazer uma ligação para mim. Oi, Maurício, bom dia. Tirei um tempo do meu dia para ligar para você e para te dar os parabéns. Como é que você está hoje? Como é que você está se sentindo nesse dia especial? Desejo muita saúde, desejo paz, que Deus continue abençoando você. Você é importante para mim. 4 pessoas. Minha mão direita tem 5 dedos. Minhas 2 mãos têm 10. 4 pessoas tiveram o trabalho de manifestar uma ação, um ato de afeto
que está além desse pacote de miojo, desses Cheetos, que é a mentira, a enganação que através das redes sociais, de alguma forma, a nossa alma fica alimentada na sua carência, a nossa solidão fica aplacada. E por que você está dizendo isso? Estou dizendo porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país no mundo de maior incidência de transtornos ansiosos e o quinto país no mundo em incidência de adoecimentos por depressão. Tivemos um aumento e hoje, no hospital que eu dirijo, 55% das pessoas são internadas por abuso de substâncias, álcool e drogas. Tivemos um aumento de 17% na internação por jogos de azar, as bets. O mundo está doente. E por que ele está doente? Está doente porque está cada vez mais isolado, cada vez está mais pobre, cada vez está mais vazio da sua alma. Cada vez a gente está correndo mais ocupado, a cabeça mais agitada. Cada vez a gente está mais longe da gente mesmo e, por conseguinte, está mais longe do outro. Atendi um senhor, 59 anos, dizendo que ele se sentia muito solitário. Ele era casado com uma professora, 2 filhas na faculdade, ele trabalhava o dia inteiro e quando ele chegava em casa, a única pessoa que ficava feliz, demonstrava felicidade na chegada dele à noite, era o pincher dele. A esposa, toda vez que ele chegava em casa, ou abria a boca para 40 minutos de reclamação da escola, ou para pedir alguma coisa que ele tinha que fazer e acabou esquecendo. As filhas dele, cada uma no quarto, só se dirigiam a ele para pedir dinheiro ou para pagar alguma coisa, pedindo Pix. Infelizmente, isso é uma realidade. Atendi um outro sujeito que estava se divorciando porque ele dizia que o casamento dele estava morno. E eu perguntei como ele chegou a essa conclusão. Ele falou, pela 4ª vez, eu chego do barbeiro e a minha esposa não repara que eu cortei o cabelo e fiz a barba. E não é só cortar as pontinhas, que nem as mulheres costumam fazer. É realmente eu sair de casa cabeludo e barbudo e voltar à máquina 3 e sem barba. Ela não olha mais para minha cara, doutor. Isso devagarzinho vai, de alguma forma, tornando esse buraco, esse vazio, que é a nossa carência, numa coisa profunda, escura, sofrida, dolorida, a ponto do sujeito questionar as suas escolhas e desejar uma mudança de vida. Gosto muito de citar, já citei aqui e cito de novo. No passado, existia uma coisa que se chamava visita. Visita era uma coisa que funcionava mais ou menos assim. Uma pessoa tocava a campainha da sua casa e você ia lá e abria a porta sem xingar. E aí você ficava feliz em ver essa pessoa, abraçava ela, botava ela sentada no sofá. Você cortava um pedaço de bolo lá da Casa do Bolo, da Comendador Guimarães, passava um cafezinho fresco, passava a tarde inteira conversando, falando sobre tudo, coisas bobas, coisas importantes.
até falando mal da vida dos outros, sem maldade, somente para comentar. E quando terminava, a pessoa falava, vai embora. Você falava de coração, não, fica mais um pouco, tá gostoso. E essa pessoa ia embora, e você se despedia dela. E aquele dia era um dia melhor, porque houve uma troca de afeto verdadeira. E na outra semana, era você que tocava a campainha lá sem avisar. E da mesma forma, essa mesma troca acontecia. Hoje é um pecado mortal ir na casa de alguém sem avisar antes. E mesmo avisando, numa grande parte das vezes, a gente tem uma sensação tão verdadeira lá no fundo da alma que de alguma forma a gente está incomodando o sossego. Mas na verdade, a gente está tirando aquela pessoa dessa bolha, dessa zona de conforto, dessa condição preguiçosa de infelicidade, solidão e carência que o costume acabou aprisionando ela. Está na hora da gente começar a reconhecer esses padrões. Está na hora da gente começar a cultivar ambientes de afeto. Eu não sou contra a rede social. Pode mandar bom dia, boa tarde, boa noite para quem você quiser. Mas não deixe de dar bom dia para os seus vizinhos. Não deixe de dar um bom dia para o caixa do supermercado, para a atendente da farmácia. Não deixe de visitar as pessoas que você ama. Não deixe de ligar. Não deixe de se importar. Não deixe de abraçar, de dar a mão. Não deixe a cordialidade. No Rio de Janeiro, antes, no século passado, morava um sujeito em situação de rua que era conhecido como profeta gentileza. Vocês ouviram falar disso? Esse morador de rua, ele morava por desejo próprio e a vida inteira ele fazia plaquinhas e pendurava por onde ele passava uma frase chamada gentileza gera gentileza. E a cada contato que ele tinha, ele pregava que a gentileza era uma forma de caridade e de amor que aproximava os seres humanos, que fazia o mundo um lugar melhor, que alimentava o coração, que diminuía as carências e a solidão. O profeta Gentileza morreu, mas se você procurar na internet, você vai ver muita coisa bonita sobre ele. Um espírito que morava na rua, mas de grande evolução espiritual. A gentileza é um ato gratuito. A gentileza exercitada, ela amplia a nossa virtude, diminuindo o nosso ego, diminuindo o nosso egoísmo, diminuindo o nosso egocentrismo, diminuindo o nosso orgulho, diminuindo a nossa impaciência, a nossa raiva, a nossa irritação, a nossa insatisfação, as nossas reclamações. Uma vida de interações mais amorosas, uma vida mais gentil, uma vida aonde você se conecta com a sua alma, reconhecendo na tua humanidade o desejo de se aquecer no frio, mas entendendo que na aproximação com o outro, eu tenho que ser cuidadoso, afinal sou humano, e tenho que tomar cuidado, afinal o outro também é humano. Mas não é porque ele é humano e eu sou humano que não possa haver uma troca. Afinal, esse é o maior aprendizado. E trago aqui uma historinha espírita para encerrar, onde uma mãe tinha 2 filhos, um de 10 e um de 11 anos, que passavam o dia brigando e encrencando um com o outro. Um dando chute no outro, um pegava o brinquedo, o outro queria brincar justamente com aquilo.
Era o inferno na casa dela. Até que um dia ela pegou os dois, sentou na soleira da cozinha, pediu para eles escolherem 2 pedras aleatoriamente no quintal e trouxe. Pedras rústicas, pontudas. Pediu para eles segurarem na mão, cada um a sua pedra, e apertar bem forte. Mais forte, mais forte, até que essas pedras machucaram a mão das crianças, porque eram pedras pontiagudas. Essa mãe pediu para eles abrirem as mãos, tirou as 2 pedras e começou a esfregar uma na outra. E através desse atrito do esfregar, essas pedras foram se pulindo, foram se tornando lisas, foram ficando até brilhantes, até que ela colocou de novo na mão das crianças e pediu para elas apertarem bem forte. E perguntou, está machucando? Agora não. Não está machucando? Porque tal qual essas pedras, vocês encarnaram como irmãos para, através do atrito, aprenderem a se polir, aprenderem a conviver, a aceitar, a compreender e amar o defeito do outro e se tornarem mais brilhantes, mais agradáveis ao toque, mais evoluídos. Essa é a proposta, essa é a missão. E se não fosse a carência, a gente não teria essa motivação de ir em direção ao outro. Então, reconhecemos a carência não como algo negativo, mas como um instrumento espiritual que me tira da zona de conforto e me impulsiona para o outro. Eu só preciso ter atenção para não tentar aliviar essa carência com os sintomas. Excesso de comida, quando eu estou carente. Excesso de bebida alcoólica, quando eu estou carente. Excesso de droga, quando eu estou carente. Excesso de compra, quando eu estou carente. Excesso de jogo, excesso de trabalho. Às vezes até excesso de centro. Por que não? Tudo tem a ver com equilíbrio. O excesso é sintoma da falta. E se eu reconheço a falta, eu vou ver que tipo de alimento é necessário para essa falta. Se a minha falta é de troca, eu vou buscar a troca. Agradeço a atenção de vocês, o extremo silêncio por conta da minha prejudicada voz aqui, e desejo uma excelente semana, desejo que vocês tenham vastas e em grande quantidade oportunidades de troca de afeto com as pessoas que estão próximas a vocês. Que assim seja.